Boa noite, companheiros. Aqui estamos nós para mais uma roda de conversa das nossas quintas-feiras, uma realização da área de educação do 21º CEU. É um prazer estarmos recebendo aqui hoje a nossa companheira Ana Rosa, da área E do CERJ, da área de educação do CERJ. Sejam todos bem-vindos. E para iniciar, nós teremos o nosso companheiro Evaldo, que vai trazer um pouco de música nessa abertura. Ele caiu. Aqui com a Ana. Nada melhor do que a gente começar com música, não é isso mesmo? Está compartilhado aí, Adaís? É para vocês? Está. Então, essa música é uma música que fala sobre o amor maior, né? O amor nas suas várias dimensões, até chegar ao amor ágape, o amor de Jesus por nós. Ela diz assim: há um amor maior, há um amor maior que se sobrepõe à vida humana, que se alegra com o sorriso do irmão, que se entristece em suas lágrimas. Há um amor maior, há um amor maior que se engrandece no verbo amar, que se irradia num apertar de mãos, ou no abraçar de dois irmãos. É o amor maior, é o amor maior, pregado por Jesus, é o amor maior, é o amor maior, vivido por Jesus. A Laísa vai ser a prece agora? Não, pode fazer a outra música. Então, gente, essa é uma canção muito especial, né, entre as canções que eu fiz, porque ela retrata com muita propriedade, né? Posso dizer isso por conta que nós compomos, né? Estamos no movimento de arte, no movimento espírita, a gente funciona como médiums, né? Quando sintonizados, a espiritualidade manda para a gente as letras. E essa letra é uma letra que veio assim sob forte inspiração, que me faz muito crer que seja diretamente um texto vindo da espiritualidade. Então eu vou ler primeiro a canção, depois eu vou cantar. Chama-se Encontro com a Vida, e foi endereçada àqueles que pretendem, né, ter ideias ou ideações suicidas. Então a canção diz: se você pensa que a morte é a única saída para a dor que te consome e te devora e te faz chorar, se você pensa
que a morte e a anestesia que te faz de vez dormir o sono do nada, pois saiba que nada disso é real. Se Deus criou a vida, então a morte há de ser um belo encontro com a vida, ou a própria vida que se lança, além dos olhos de quem fica. Mas saiba que a morte apenas cria a liga que te liga, a teia que te apeia ao que você é. Inferno ou céu, fogo ou brisa, o que você é. Se você pensa que a morte é a única saída para a dor que te consome e te devora e te faz chorar. Se você pensa que a morte é anestesia que te faz de vez dormir o sono do nada, 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 mas saiba, nada disso é real. Se Deus criou a vida, então a morte há de ser um belo encontro com a vida, ou a própria vida que se lança, além dos olhos de quem fica. Se você pensa que a morte é a única saída para a dor que te consome e te devora e te faz chorar. Se você pensa que a morte é a anestesia que te faz de vez dormir o sono do nada, 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 pois saiba, nada disso é real. Se Deus criou a vida, então a morte há de ser um belo encontro com a vida, ou a própria vida que se lança, além dos olhos de quem fica. Mas saiba que a morte apenas cria a liga que te liga, teia que te apeia ao que você é, ao que você é, ao que você é, ao que você é. Inferno, céu, fogo, brisa, o que você é, o que você é. Mas saiba que a morte apenas cria a liga que te liga, teia que te apeia ao que você é, ao que você é. Vamos então, companheiros, entrar em oração, aproveitando esse clima que a música proporciona, que nós possamos nos conectar com os espíritos trabalhadores do 21º Seu, que nos acompanham nesses momentos, nos ajudando, nos incentivando, para que nós possamos ter um bom aproveitamento nessa roda de conversa. Aproveitamos para pedir de uma forma especial por esses companheiros com ideação suicida, ou mesmo aqueles que já praticaram o ato e que se encontram necessitando de nossas vibrações carinhosas, amorosas, de apoio, de incentivo, para que replanejem suas vidas e sigam em frente. Pedimos ainda pelas famílias que se veem às voltas com essa situação, que possam receber todo o apoio nesse momento para continuarem
cuidando de seus familiares queridos, encarnados e desencarnados. E pedimos também, Senhor, por aqueles também que se encontram vivendo a Covid ou outras doenças em suas casas, nos hospitais, nos abrigos, que as nossas energias também possam ser utilizadas pela espiritualidade em benefício de todos esses que sofrem. E que nós, que aqui estamos, envolvidos por essas energias tão boas, possamos estar abrindo nossas mentes, nossos corações para o aprendizado dessa noite. Pedimos bênçãos especiais para a nossa companheira Ana Rosa, para que ela possa ser instrumento daquilo que seja realmente importante para todos nós que vamos estar aqui juntos. Que assim possa ser. Queridos amigos, aqui estamos nós, em mais essa quinta-feira, às 20 horas, recebendo mais uma vez a nossa companheira Ana Rosa, que sai do Rio e vem ao norte fluminense. Olha que beleza que é o virtual, porque se fosse um dia comum, Ana Rosa, com a vida que tem, né, com a agenda cheia, ela ficaria com mais dificuldade de estar conosco em uma quinta-feira, às 20 horas, depois de uma viagem de quase 6 horas. E aqui é tudo mais rápido, mas não deixa de ter, assim, a gente estava até falando que a gente estava em uma sala, né? Enquanto a gente estava aguardando para começar, a gente estava conversando e realmente se estabelece uma proximidade, né? Uma intimidade. Então, é muito bom ter conosco a nossa companheira, que é coordenadora da área da educação do CERJ, sempre com muita generosidade aceita os nossos convites para estar conosco, trazendo as suas contribuições. Ana também é médica e com certeza tem uma experiência grande. E o nosso tema de hoje é um tema bastante importante, a terapêutica espírita e a saúde mental na infância e adolescência. Nós sabemos o quanto precisamos ficarmos atentos com nossas crianças, com nossos adolescentes, com os nossos jovens, nesses dias que vivemos. E dentro da programação do Setembro Amarelo, a gente reservou a nossa quinta para um cuidado especial com esse público, né? que todos nós temos no nosso entorno, né? Crianças e jovens. Ana, seja bem-vinda à nossa Obrigada, boa sala. noite. Boa noite a todos, obrigada, Daísa, obrigada. Sim, a gente estava conversando, que é realmente uma alegria, a gente estava batendo um papo aqui, super informal, né? Super caseiro, parece que a gente estava assim, né? Esperando começar a reunião, tomando aquele cafezinho, aquele juntos, né? Muito bom isso. A Daísa, até que horas é? Você pode, né, usar um tempo que você julgar necessário para a exposição e depois a gente começa na parte das perguntas. Ah, Aí, tá bom. pessoal, só lembrando que vocês podem ir, durante a fala de Ana, colocando as questões no chat e aí depois a gente começa a interagir. Então, vamos, que a gente é um assunto muito legal, né? Um assunto muito assim, importante, legal no sentido de ser importante, e às vezes a gente tem uma ideia, né? Eu sempre começo conversando um pouquinho sobre isso. Existe uma coisa chamada o mito, né, da infância feliz. Acho que a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso. Existe um mito de que as crianças, elas são por si só felizes, né? Só o fato de você ser criança, você é feliz. E isso não é a realidade. Existem infâncias felizes e existem infâncias trágicas, né? Infâncias cercadas de tragédias.
Então, quando a gente olha a criança, o adolescente, a gente precisa pensar naquele indivíduo, né? Na situação dele, no olhar para ele, no acolhimento dele, porque não significa uma criança, não significa que ela está menos impactada pelas situações que a gente tem vivido. Ah, porque a criança esquece logo, porque a criança não entende o que está acontecendo, porque a criança não tem compreensão. E, na verdade, hoje, quando a gente vai estudar a produção das memórias, a gente vê que a gente tem memórias desde intraútero. Mesmo que a ciência ainda não consiga explicar exatamente como é que essas memórias existem, porque o cérebro ainda está muito imaturo, nós, como espíritas, sabemos que existe uma memória perispiritual, o espírito já está ali conectado. Então, desde intraútero, vão se fazendo, se formando memórias. E às vezes indivíduos adultos vão acessar memórias de quando eles eram muito pequenos, né? Há meses de vida, memórias assim do nascimento até. E existem às vezes situações adultas que têm a ver com emoções que ficaram reprimidas, com vivências que o indivíduo teve. Logo ali no período do nascimento, trauma do nascimento, às vezes, trauma que a gente fala assim, é a dificuldade de respirar, né? Sair do lugar quentinho para um lugar frio, sair de um lugar calmo para um lugar barulhento. Então, às vezes, algumas situações têm a ver lá com o parto. Então, a gente precisa entender que a criança, apesar de ser diferente do adulto, de ter um funcionamento que a gente diz assim, psíquico, emocional, diferente do adulto, ela está sujeita às impressões do ambiente, ela pode não conseguir racionalizar as situações como a gente faz, mas ela percebe, ela registra, ela capta, né? Existe uma frase de Freud que Freud diz assim que os inconscientes se comunicam. Então, mesmo aquilo que não é dito, a criança está ali naquele mar de frases, de palavras, de olhares, de emoções, e ela vai absorvendo aquilo. Então, a gente precisa olhar a criança, né, o adolescente, por consequência, como esse ser que precisa ter a sua vida emocional, a sua vida psíquica cuidada, acolhida, não só se preocupar. A gente tem uma preocupação muito grande, né, com a alimentação da criança, com o sono, com a higiene, ensinar a escovar o dente, mandar tomar banho, ver se está tomando banho direito, né? Isso é um cuidado real, necessário e é visível, mas existe um cuidado invisível que a gente precisa estabelecer também para que a criança possa ter saúde, consequentemente o adolescente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Precisa, da Isa, você me autorizar. Ainda não, espera. Já foi, né, Ana? Oi, deixa eu ver. Agora foi. Então, a gente vai falar sobre a terapêutica espírita e saúde mental na infância e na adolescência. Então, para a gente começar, eu acho que esse cartaz deve ter sido mostrado aqui várias vezes ao longo desse mês, falar do CVV, mas a gente tem que reforçar essa questão, né, do CVV, encaminhar para as pessoas, mesmo porque é espírita, tem um atendimento fraterno do centro. Todo mundo deveria ter, assim como tem telefone de bombeiro, da polícia, do SAMU, ter o telefone do CVV na sua carteira, porque nenhum de nós sabe em que momento vai precisar recorrer, conversar, vai ter um impacto. Então, a gente colocar o cartaz na nossa casa espírita, colocar nos nossos grupos, encaminhar, não importa a idade, né? A gente encaminhar. Por quê?
porque o Centro de Valorização da Vida, e isso depois, para quem não sabe, existe uma história ligada, foram espíritas, né, que participaram lá do início da história do CVV. Então, é uma história muito linda, a gente não tem alcance, né, quando se começa um trabalho, não se tem ideia do alcance dele. Eu tenho certeza que quem começou lá atrás não imaginava que hoje o CVV se tornasse esse grupo, né, dessa magnitude o trabalho que realiza. Então, a gente valorizar todo o trabalho que a gente faz em favor da vida, valorizar e divulgar, né, outros trabalhos que já existem. Esse aqui, por exemplo, é um cartaz que é uma campanha conjunta da FEB com o CVV. Quando a gente começa a pensar, né, nas crianças e nos jovens, a gente não tem como a gente falar nesse momento que a gente está vivendo fora do contexto da pandemia, né? Existe o que a gente chama o impacto oculto da pandemia, né? Existe um impacto oculto, que é o quê? Quando a gente vai ver as estatísticas do Covid, a gente tem as estatísticas de internação, a gente tem as estatísticas de óbitos, a gente vai ver as estatísticas de complicação, e as crianças, os adolescentes são, os jovens, né, não são o maior número. O maior número são pessoas mais velhas, com comorbidades, a gente sabe disso. Então, de alguma forma, quando você está com uma urgência, né? Qual era a urgência? A urgência é preservar a vida. São as pessoas que estão com dificuldade de respirar, você ter leito no hospital, você ter oxigênio, você dá essa estrutura. Quando a gente está cuidando dessa urgência, que é o que é visível, a gente tem em paralelo uma outra pandemia, uma outras questões que são invisíveis que estão acontecendo, que são o quê? Essas crianças, esses adolescentes em isolamento social, essas crianças, esses adolescentes que perderam seus familiares, as crianças e adolescentes que ficaram isolados e acabaram sendo submetidos a índices maiores de violência, crianças e adolescentes que ficaram sem atendimento médico, principalmente aqueles que já tinham transtornos de saúde mental e ficaram com dificuldade de ter acesso aos seus médicos, aos seus medicamentos, seja por questões mesmo da própria pandemia, seja pelo empobrecimento. Então, a gente, crianças e jovens, são 42% da população mundial. Uma população que é mais fragilizada e mais exposta, mais vulnerável. Por quê? A criança ela não vai procurar tratamento sozinha. Né? Um adolescente, dificilmente ele vai ter uma autonomia para ir procurar sozinho um tratamento. Ele precisa de alguém, eles precisam de alguém que olhe, identifique a necessidade e possa levá-los e possa depois dar continuidade ao tratamento. Então, é uma população que é muito vulnerável, porque ela depende de terceiros, né? Seja esse terceiro a escola, às vezes um professor que olha, identifica, seja o evangelizador da casa espírita que olha e vê que tem alguma coisa estranha, sejam os próprios familiares, mas precisa que alguém veja no comportamento ou nos sinais que a criança apresenta externos, o adolescente veja que algo ali está diferente, está estranho, e consiga dar o encaminhamento. Tem que pegar pela mão, levar no lugar, organizar, monitorar o tratamento. Então, eles são muito vulneráveis. A gente precisa colocar eles no rol das prioridades, porque senão pode ser que passe desapercebido as situações. Então, a gente precisa, todo mundo aqui que convive com uma criança, com um adolescente, né, que tem um jovem, assim, às vezes pode ser próximo dentro da casa, mas às vezes pode ser assim, só na casa espírita, ou às vezes é um sobrinho, às vezes é uma criança da vizinhança. Toda vez que você puder encontrar, olhar, olhe com atenção. Olhe com olhos de ver, escute com acolhimento, dê um bom dia, né? Se possível, pergunte como vai. Por quê? Porque às vezes é ali, né, no dia a dia que a gente vai perceber uma diferença. Outro dia eu estava lendo um post de uma professora na escola pública, não era do estado do Rio de Janeiro. Ela não era do estado do Rio, mas ela estava contando o seguinte, que um menino foi fazer a prova, uma prova, um menino de 11 anos, ele estava tremendo muito fazendo a prova, muito nervoso. E aí ela foi perguntar o que tinha acontecido. Ele disse assim, eu não dormi bem, isso agora já, né? Eu não dormi bem porque meu gato passou a noite toda miando, porque não tinha comida para dar para o gato, e eu fiquei com ele no colo a noite inteira.
Ela falou assim, mas poxa, por que você não deu comida para o gato? Aí que ele baixou a cabeça e disse assim, não, porque não tinha comida nenhuma na minha casa. Não tinha comida nenhuma na minha casa. Aí, quando ele chegou no dia seguinte, ela perguntou: e aí, como estão as coisas? Melhorou? Conseguiu? Sua mãe conseguiu fazer? Ele disse assim: não, minha mãe ainda está providenciando as compras. Então, assim, era uma criança que estava indo para a escola, provavelmente a única refeição que ele estava fazendo era a refeição que ele estava fazendo na escola. E aí a professora se organizou, a escola se organizou para ajudar a família. Então, aquilo ali foi o quê? Foi um olhar de ver a criança tremendo ali, com um comportamento diferente, né? E aí você tem uma sensibilidade de perguntar ao seu gato, mas está tudo bem? O que aconteceu? E conversa, e na conversa, assim, tem uma sensibilidade para poder se chegar até a família. Então, é a gente ter esse olhar, né? A gente, nesse momento, fala muito que estamos todos passando por muito estresse, estamos mesmo, né? Não é uma retórica. Mas quando a gente pensa, né, por exemplo, é, essa, vou ler essa frase para vocês que descreve o estresse, né? Mas o mundo atual é um mundo diferente. Os sofrimentos, as calamidades e o mal causam amargura interna. Há desobediência e rebelião. As influências maléficas nos assolam desde cedo, pela manhã até tarde da noite. Elas prejudicam a mente e reduzem a inteligência, além de prejudicar os músculos do corpo e o corpo como um todo. Isso aqui é uma descrição do estresse, né? Mas é um relato da China antiga. Tá? Isso não é de hoje. Isso é um relato antigo. Então, desde que o mundo é mundo, né? Nós estamos sujeitos, o ser humano está sujeito a viver as calamidades, está sujeito às questões da vida. O nosso desafio é como é que a gente vai lidar com isso na nossa geração, né? Cada geração tem seus, digamos assim, seus recursos, cada geração vai evoluindo na maneira de estudar a biologia, de entender o funcionamento mental, de entender a bioquímica, de desenvolver novos tratamentos, sejam eles medicamentosos, terapêuticos. Cada geração vai tendo novos recursos para lidar. Nossa geração continua tendo os desafios que gerações anteriores também tiveram. Mas quais são os recursos que nós temos no momento? Porque o estresse, né, todo esse impacto que eu falei assim do medo, da insegurança, né, que as crianças viveram com o Covid, essa coisa de ir para a escola, não ir para a escola, vai para a escola de máscara, não pode tocar, não pode abraçar, tem que ter distanciamento. E como é que isso tudo impactou? A gente sabe que o estresse, ele num determinado nível, ele é normal, todo mundo tem, e ele é até saudável para o desenvolvimento, o estresse normal, o estresse de aprender a andar, aprender a falar, aprender a escrever, né? O estresse de aprender uma língua nova, aprender a andar de bicicleta, tudo isso é normal. Você está brincando de pique, existe um estresse ali de não ser pego, de querer pegar. Esse estresse é um estresse saudável, que nos impulsiona para frente. Existe aquele estresse, que é um estresse assim, que ele é um pouco mais intenso, mas com a ajuda, com o suporte, com a rede de apoio familiar, né, com a rede de apoio espiritual, a criança ela dá conta e ela segue em frente. Aquilo não deixa nenhuma lesão, nenhuma sequela. Então, às vezes é uma coisa mais difícil mesmo, um problema escolar mais grave, um problema de saúde que surge, a perda, né, de um ente querido, que são estresses que também fazem parte da vida, né? Também fazem parte da vida, mas que quando você tem o suporte, você consegue avançar. Mas existe o estresse tóxico, que é aquele que o indivíduo não consegue dar conta e vai deixar sequelas no seu desenvolvimento. Então, são crianças que vão ter dificuldades de memória, vão estar mais sujeitas a transtornos de saúde mental, dificuldade de concentração, baixo rendimento escolar. Então, esse estresse tóxico é aquele que a gente tem que se esforçar para evitar, é aquele que a gente tem que se esforçar para prevenir. Então, a gente
até o final aqui da palestra a gente vai estar falando sobre isso, sobre essa prevenção, mas a gente desde já tem que saber o seguinte, que o nível de estresse é normal, existe um nível de estresse um pouco maior, que todos nós passamos em situações mais difíceis, desafios maiores, mas que se tiver suporte adequado, aquilo não deixa sequela, e existe aquele que ultrapassa as resistências do indivíduo. E a gente poder prevenir esse mediano, né, dar suporte, e evitar que esse que ultrapasse as resistências deixe sequelas, é também uma capacidade, uma habilidade que a família pode ter, que a evangelização pode ter, que a casa espírita pode ajudar. Porque o estresse ele é da história da humanidade. A gente tem que ver quais são as nossas ferramentas para dar conta dele atualmente. Então, esse livrinho aqui é um livrinho, né, sobre da série Melhor é Viver, mas é um livrinho que tem mensagens da Ivone Pereira, disponível gratuitamente para na FEB, para poder, quem quiser baixar em PDF. E ela fala o seguinte, né? Se pudermos entender que o desafio do suicídio é de grande importância, esse é o primeiro ponto, né? Esse é um dos maiores desafios que a gente enfrenta na atualidade, na humanidade. A valorização da vida, seja ela a vida que está começando lá no nascimento com relação ao aborto, seja a vida que já existe, que é a questão do suicídio, seja o final da vida, quando se fala de eutanásia, de estanásia. Então, a gente precisa entender que hoje a valorização da vida é uma necessidade assim urgente e premente, porque a gente está vivendo uma época em que os valores éticos da sociedade, da humanidade, estão sendo testados. São valores que têm a ver com a nossa própria essência humana, né? Valorizar o outro, proteger o fraco, auxiliar a pessoa em dificuldade, integrar aquele que tem alguma diferença. Porque a humanidade é isso, né? Nós lidarmos com as nossas diferenças, aprendemos a conviver de forma ética, de forma integrada e crescermos juntos. Esses valores hoje estão em xeque. Então, em xeque a ponto de a gente ter livros ensinando as pessoas a se suicidarem, a gente ter livros de suicídio assistido. E isso, como é que uma livraria online, né? Como é que primeiro uma editora publica? Como é que um editor... mas pode ser uma edição do autor. O autor pagou e editou? Pode. Como é que alguém coloca para vender? A gente tem conversado, né, pessoal, sobre esse assunto no nosso grupo do Conexão com a Família, né? O Flávio vai editar, então ele continua a partir daqui. Pode deixar. Então, a gente já estava aqui falando, né, sobre o Setembro Amarelo, dia 10 de setembro. Por que que é amarelo? Por que que tem a fita amarela? Vale a pena vocês verem, né, qual é a história. E a gente tem aqui, né, essa estatística que é do ano passado, dia 14 de agosto de 2020, foi a data da publicação. Provavelmente os dados já vêm, né, pegaram antes da pandemia, talvez o iníciozinho da pandemia. Fala que 1/4 dos jovens entre 18 e 24 anos, né, naquele período dos últimos 30 dias, em torno de um mês, no período de um mês, pensou seriamente na questão do suicídio. Então, a Ivone Pereira, ela segue falando sobre isso aqui, né? Que a gente vive uma epidemia suicida e que essa epidemia, como é que isso funciona, né? Essa questão da epidemia. A gente usa o termo contaminação para questões assim de vírus, de bactérias, a gente está acostumado a falar sobre isso. Mas existe uma coisa que a gente às vezes não se dá conta, que é a contaminação psíquica, a contaminação emocional e, do ponto de vista espiritual, a contaminação espiritual. Então, se nós convivemos num ambiente pessimista, num ambiente de pessoas deprimidas, nós estamos muito sujeitos a absorver essas características da convivência. Então, imagina uma casa onde os pais são deprimidos, onde os pais têm problemas de saúde mental grave, dependência química.
como é que funciona a estrutura daquela casa, a estrutura daquela família. A gente lembra, tem um livro da Ivone Pereira chamado Dramas da Obsessão, que é a história de uma família, né, onde foram acontecendo vários suicídios dentro daquela mesma casa. E aí, quando os espíritos amigos vão lá para ver, né, para poder atender, porque alguém leva aquele caso para um centro espírita, para um atendimento, existia a obsessão que queria, né, induzir aquela família ao suicídio por histórias de outras vidas. É um livro maravilhoso da Ivone Pereira, Dramas da Obsessão, psicografia da Ivone Pereira. Mas os espíritos que já tinham se suicidado, eles também ficavam ali perto da casa, né, no ambiente da família, sem nem entender o que tinha acontecido com eles. Então, aquela energia, aquela vibração, aquela emanação mental. Então, tinha o ambiente triste por causa da tragédia familiar, que era o que todo mundo via, mas tinha história espiritual que também estava acontecendo ali e que agravava. Então a gente tem assim essa contaminação que existe e que a gente precisa atender com o socorro físico, através do quê? Da medicação, da terapia, e o socorro espiritual, através do passe, da água fluidificada, da reunião de desobsessão, da evangelização. Toda vez que a gente recebe mais força pela espiritualidade amiga, e nós aqui, com uma palestra, com um folheto da FEB, com o evangelho, só esse mês, né, para quem nunca ouviu falar do tema, só esse mês que o 21º C organizou todas essas palestras, já recebeu mais força da espiritualidade. Então, a gente já pode oferecer um pouquinho mais de nós. Já podemos, se cada um escolher cuidar de mais um alguém, né? Para que quê? Para que essa pessoa não se veja nas suas aflições sem uma solução, né? Para que a pessoa ela possa olhar naquela aflição e enxergar uma saída, não fique perdido. Então, a gente tem, são dados tristes, né, que a gente vive, de 12 mil suicídios por ano no Brasil. Esses dados são anteriores à pandemia. A gente sabe que a importância de cuidar da saúde mental, porque a maior parte, né, mais de 95% dos suicídios estão associados a problemas de saúde mental, então que não foram identificados. E o que pode ser? Depressão, transtorno bipolar, abuso de substâncias. Então, às vezes, a gente tem um transtorno que está ali subdiagnosticado, que não foi visualizado ainda, e a gente precisa estar atento aos sinais, né? A gente, com essa pandemia, a gente sabe que aumentou muito o consumo de álcool, o uso de calmantes também, de medicamentos psicotrópicos, sem prescrição médica. Isso é importante falar, não é o médico prescrevendo, é sem prescrição médica. Então, tudo isso a gente precisa cuidar da gente, pensar, poxa, será que eu passei a beber mais durante a pandemia? Tem gente que passou a comer muito, ganhou muito peso. Então, assim, a gente precisa estar atento. Ah, é natural que a gente esteja mais ansioso, que a gente está mais sedentário, que a gente está com dificuldades de, às vezes, lidar com as situações. Mas a gente precisa ligar o nosso alerta sempre que essas situações vão extrapolando, né? A gente precisa ter uma margem ali de olhar e dizer, caramba, isso aqui está estranho, isso aqui está além, né? E os Estados Unidos, por exemplo, que é um país que investe bastante em pesquisas sobre isso, pesquisas de saúde pública, eles têm muita estatística, eles falam o seguinte, que mesmo com todo o investimento que eles têm feito com relação à saúde mental, os índices de suicídio ainda são uma das 3 maiores causas de morte, né, em crescimento nos Estados Unidos. Então, o que eles hoje estão vendo? Que talvez eles não, para melhorar a questão do suicídio, eles não tenham apenas que reduzir os fatores de risco. Cuidar do alcoolismo, cuidar do uso de drogas, tratar a depressão, mas eles também têm que trabalhar com a prevenção mais efetiva dos fatores de proteção, e entre eles hoje, isso aqui não sou eu que estou falando, são os dados de saúde pública dos Estados Unidos, trabalharem com a questão da espiritualidade. A espiritualidade, para a gente ter uma definição, né, o que se fala, a Organização Mundial de Saúde define espiritualidade como conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, com uma suposição de que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido,
remetendo a questões como o significado e o sentido da vida, não se limitando a qualquer tipo de crença ou prática religiosa. Então, quando se fala em espiritualidade como uma prevenção ao suicídio, a gente está falando que independe da religião. Nós somos espíritas, estamos falando aqui isso no âmbito do espiritismo. Mas quando às vezes a gente tem uma criança, um adolescente que se identifica, né, com uma outra religião, que deseja conhecer e aprofundar, é benéfico, é melhor ir a alguma religião do que não ir a nenhuma. É melhor ir a algum lugar e ouvir algo sobre a vida, sobre Deus, fazer uma rede de amigos. A maioria das religiões prega uma vida mais saudável, que não se use drogas, né? A questão da bebida alcoólica com um controle maior, com um manejo melhor, as amizades, discutir trabalho voluntário. Então, tudo isso são só por si só, essas vivências, elas melhoram a saúde mental do jovem, do adolescente. Então, às vezes, assim, a gente incentivar a religião que a família tem. Não é querer trazer para o centro. Às vezes a gente tem, a família vai à igreja católica, à igreja evangélica, né? É uma filosofia espiritualista, desde que seja algo que promova o bem, né? Que esteja dentro de padrões éticos, que a gente estimule isso. Quanto maior o índice de espiritualidade, né, pessoas com alto índice de espiritualidade, elas têm níveis mais baixos de depressão e de uso e abuso de drogas. Então, a gente sabe que estimular a espiritualidade, mesmo que não seja ligada a uma religião, seja ligada, às vezes, a um trabalho voluntário, à arte, isso auxilia o indivíduo a ter maior saúde mental. Isso reduz o risco de ideação suicida e a gente tem evidências de que a frequência diminui as tentativas de suicídio. A frequência é um serviço religioso. São dados estatísticos. Mas e o espiritismo, então? Então, a gente já viu que a espiritualidade faz diferença. E o nosso? Né? O que a gente tem a acrescentar além? O espiritismo tem esse olhar integral do ser humano, alguém que já tem uma história e que a história vai continuar após essa vida. Então, é o cuidar integral do ser, com o olhar do espírito imortal. Essa proposta espírita que é um diferencial. Por quê? Porque quando a gente está falando de cuidar do indivíduo, de oferecer trabalho voluntário, de oferecer opções da arte, né? Oferecer opções de filosofia de vida, tudo isso, a gente está falando muitas vezes do ponto de vista só da personalidade atual. E a doutrina espírita ensina a gente que aquela criança, aquele jovem, ele é um espírito imortal que já tem uma história imensa anterior e vai continuar essa história à frente. Eu fico pensando assim, imaginem vocês, se todos esses governantes, né, quando a gente vê sobre a questão do clima, por exemplo, imagine se todos eles tivessem consciência de que vão ter que reencarnar para lidar com as consequências climáticas que eles não estão agora enfrentando. Qual seria a atitude deles? Imagine, né, se a pessoa passa a ter uma noção de que ela vai reencarnar para lidar com o que ela criou. Então, qual seria a postura de um governante com relação à educação? Qual seria a postura de um governante com relação ao cuidado com o povo, a educação de um povo, se ele soubesse que ele vai ter que voltar para viver ali no que ele deixou? Então, a gente vê que isso para tudo. Quando eu falo governante, é porque essa questão do clima, por exemplo, agora está muito em voga, né? A gente pensar sobre essas mudanças. Mas todos nós, quando a gente pensa que a gente vai ter que voltar para caminhar por onde a gente passou, o que a gente deixou, isso muda a nossa perspectiva ética, a nossa perspectiva de futuro. Isso a gente pode oferecer diferente do resto, né? Nós espíritas podemos oferecer. Então, essa criança, esse jovem da atualidade, ele enfrenta esse mundo em transição. A geração nova está aí, a gente vê lá desde a Gênese que eles estão nascendo, com outras características, com outros desafios. A gente tem atualmente uma mistura ainda de espíritos, né, de envergadura intelectual e moral maior, com espíritos ainda muito, muito, muito
digamos assim, ainda lá num nível de evolução, às vezes até intelectual e moral, muito atrasado em relação ao resto da humanidade. Então, quando a gente vê, assim, por exemplo, no Afeganistão, nesse momento, uma interpretação do Islã que leva a uma vivência medieval, né? Traz um país, de novo, o Talibã traz o país para uma vivência medieval, tanto de estrutura econômica, quanto de estrutura social, quanto de legislação. Então, são espíritos que vivem, né, ainda interiormente, né, aqueles que estão ali oprimindo o povo, eles são pessoas que ainda vivem num ambiente medieval internamente, porque estão satisfeitos, estão bem vivendo assim daquele jeito, se comprazem ainda naquela forma, né, de organização. Então, quando a gente olha isso, a gente vê que a gente tem uma discrepância muito grande de espíritos encarnados nesse momento. As questões da conexão mental, das conexões emocionais, né, que a gente não imagina, se a gente já sabe que o pensamento conecta, e André Luiz diz que quando a gente emite um pensamento, a gente se conecta com todos no universo que pensam igual a gente, no universo. Isso, para mim, essa palavra, assim, todos no universo. Imagina quando você entra na internet, você está o tempo todo recebendo imagens, você está todo recebendo notícias, frases, músicas, vídeos, ali numa enxurrada de informação que você vai, assim, às vezes abrindo, né? Chamando sua atenção para coisas que você não teria no seu dia a dia. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a formação de comunidades neonazistas. Eu já tive a oportunidade de atender um adolescente no consultório que fazia parte de uma comunidade dessa. E um menino de 14 anos em casa, né? Que aí começou a pesquisar, simpatiza com as ideias nazistas, começou a pesquisar, descobriu uma comunidade, e ele se correspondia assim, pela internet com pessoas do Mato Grosso, do Amazonas, do Sul, aqui no Rio de Janeiro, na casa aqui dele, da família dele, no quarto dele, no computador. Quando a mãe descobriu, isso já estava assim, uma questão assim, até bem complicada do ponto de vista psiquiátrico. Então, antigamente, sem essa conexão material que a internet proporciona, essa conexão mental e espiritual talvez não tivesse se realizado. Então, hoje, mais do que nunca, a gente precisa equipar esses jovens encarnados, né, de respaldo moral, de educação espiritual, de educação para a vida espiritual. São tempos de indefinições materiais, né? Vai ter trabalho para o futuro, né? Vai ter climas que dê para se sobreviver, vai ter água para todo mundo, vai ter comida. Isso a gente é bombardeado o tempo todo pelos meios de comunicação. E se a gente não tem uma fé no futuro, uma confiança na providência divina, isso vai minando, né, as suas esperanças do futuro. E sem esperança, o indivíduo ele não tem criatividade, ele está mais sujeito às questões de saúde mental. Eu vou falar muito esse termo saúde mental, porque é muito que eu estudo. A gente vê assim, esperança estatisticamente, quando ela está baixa, o indivíduo está mais sujeito a transtornos de saúde mental. Ao mesmo tempo, é um tempo de definições espirituais. Que é isso? Você pode, no seu computador, escolher se você vai se associar ao grupo X, ao grupo Y, se você vai as ideias X ou Y, se você vai reproduzir no seu comportamento as ideias X ou Y. E quando eu falo escolher, eu estou sendo assim, às vezes, até um pouco maldosa, porque assim, muitas vezes, né, nós estamos sendo levados a fazer escolhas sem percebermos. Existe hoje todo um meio de manipulação da mídia, né, das mídias sociais, até os anúncios que a gente vê, as notícias que chegam para a gente. Nós precisamos mais do que nunca ter essa consciência e educar as crianças e os jovens para isso e protegê-los. Os grandes donos de empresas da internet, né, eles não deixam os filhos terem acesso à tela. Né? As crianças têm pouquíssimo acesso à internet ou nenhum. Então, a gente precisa pensar o que eles querem dizer com isso. E isso aqui também é uma estatística anterior, né, à pandemia, 2 a 5% dos adolescentes das crianças e adolescentes do mundo com depressão.
né? A gente sabe que tristeza é uma coisa, depressão é outra, a gente não vai transformar tudo em doença, mas a gente tem uma mudança na intensidade, nas mudanças dos hábitos, né? A persistência daquilo. Então, a gente vê assim, várias situações que pode desencadear. Às vezes a gente não valoriza, né? A perda de um animal de estimação é um luto não autorizado. As pessoas não entendem muitas vezes, morreu um animal de estimação, as pessoas não valorizam aquilo, é um luto, é um peso, é alguém querido que se foi, às vezes um término do namoro, para um adolescente é uma coisa grave. Então a gente tem questões familiares, problemas de saúde, próprio isolamento social. Então o indivíduo é isso aqui tudo. Né? Ele é o social dele, ele é a linguagem, ele é a parte motora. Então, a criança só em casa, como é que ela vai explorar o ambiente, vai correr, vai pular? Né? São áreas cerebrais que precisam ser estimuladas. Como é que ela vai conviver? O social dela é só na tela? Como é que isso vai se desenvolver? Mas nós, espíritas, sabemos que nós somos seres espirituais e a gente vai poder acrescentar aquilo tudo antes, esse fator da espiritualidade, com outro olhar. E aí a doutrina espírita vem nos dizendo, né, que a calma e a resignação que a gente recebe, da maneira como a gente vai encarar a vida terrestre da fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Olha que interessante, né? O melhor preservativo. Então, quando a gente está evangelizando, fazendo o que Jesus fez aqui, né? Quando a gente está acolhendo desde pequeno, ensinando que a vida ela tem seus desafios, mas que ela é um processo, ela não é uma finalidade em si mesma, a vida material. A vida real é a vida espiritual, que a gente precisa ter essa fé no futuro. Olha o que eu falei aqui antes, né? Será que vai ter água no futuro? A gente sabe que existe uma providência divina. Então, de alguma forma, pode ser que nós passemos por muitas adversidades, mas lá no final a história vai ser feliz, o final vai ser feliz. Onde é que eu digo isso? Eu digo isso porque eu tenho certeza que Deus está olhando, que Jesus está no leme, que Jesus cuida do planeta. Então, a gente vê assim, estávamos à beira de uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, e surge um vírus. Então, a gente sabe que nós não estamos assim, uma nau sem rumo. Nós temos governante. Então, isso apazigua, isso dá calma, isso dá tranquilidade. E isso a gente precisa oferecer às nossas crianças e aos nossos adolescentes, desde muito cedo, né? Aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que um dia? A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio, a maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. Então, assim, a gente sabe hoje também que as ideias materialistas, elas estão aí nos bancos acadêmicos, né? Elas estão acompanhando. A gente tem muitos professores, desde do ensino médio, falando sobre as ideias materialistas, e a gente precisa, desde cedo, oferecer à criança e ao jovem o que a doutrina espírita traz, mas de forma robusta. Né? Quando ele fala assim, tornado impossível a dúvida, não é um estudo superficial, né? A gente fala assim, água com açúcar, não, eles não são café com leite. A gente precisa ensinar eles de forma robusta, mostrar os fenômenos mediúnicos, mostrar os estudos de Gabriel Delane sobre as materializações, claro que no nível deles. Mas a gente tem aí assim, as materializações de Kate King, a gente tem tantas histórias que eles veem coisas tão mais difíceis, né, nos filmes, e a gente fica assim, será que vai assustar? Vamos conversar com eles sobre os espíritos, sobre casa mal assombrada, o que é isso? Sobre as curas espirituais. Vamos falar com eles com base doutrinária e ensinando eles para que eles possam, no momento da dificuldade, eles terem acesso. Ivone Pereira diz o seguinte, eu vou só ler essa primeira frase. As únicas horas de alegria, de felicidade que desfrutei nesse mundo devo à prática da doutrina dos espíritos e ao convívio espiritual com as entidades habitantes do além. Ivone Pereira, ela
tem uma história recorrente de suicídio em várias vidas, e nessa vida ela teve uma vida muito difícil, solitária, uma vida de adversidades materiais, e de não poder realizar vários sonhos que ela tinha, desde estudar, desde ter família, né, uma própria família dela, de casar, ter seus filhos. Então, várias vezes na vida, ela teve ideações assim, e o desejo do suicídio, o impulso do suicídio. Só que foi a doutrina espírita que ela diz que trouxe a ela felicidade e paz, né? Então, a gente precisa dar isso. Ela fala aqui, olha só, o conhecimento legítimo da doutrina espírita, com uma boa e lúcida prática da mediunidade, resolve problemas seculares. Ela fala das guerras do ser, as mais difíceis de ultrapassar são aquelas que pulsam dentro de nós. Então, a gente ter misericórdia quando a gente olhar, a gente não julgar o outro, porque a gente não sabe a guerra que o outro está vivendo interiormente. Ela teve a força dos bons amigos para enfrentar os desafios. E a gente precisa ser esse bom amigo ao lado do outro. Encarnado, porque os bons amigos desencarnados também vão estar ali. Nós precisamos ser esse bom amigo, aquele que vai ajudar, aquele que vai dar uma palavra de apoio, aquele que não vai julgar, né? O suicídio ainda é um desafio muito grande. E olha isso aqui, essa primeira frase. Busquemos reflexão sobre as demandas que sucedem de geração em geração. A gente precisa olhar para os desafios da geração atual. Ah, na minha época era assim, quando eu passei por isso, eu era mais forte, essa geração é frágil, essa geração é isso e aquilo. A gente ouve tantas coisas falando e julgando a geração atual. O passado não importa, a nossa experiência foi nossa. Que bom para nós que nós ultrapassamos as dificuldades. A gente precisa olhar para eles agora e ver quais são as demandas deles. O que é que eles precisam, o que é que eles estão enfrentando, como é que nós podemos ajudar. A gente tem que sair desse nosso egoísmo, desse ego, porque isso é um ego. Ah, porque na minha época, porque quando eu, né? Isso é um egocentrismo. Quando eu passei por uma dificuldade no trabalho, a gente não era assim. A escola, a gente se dedicava, a gente vai ouvindo tantas coisas, isso é um egocentrismo, isso foi a nossa vivência. Qual é a vivência do outro, como eu posso fortalecê-lo, ajudá-lo na vivência dele? E aí, olha só, Jesus magnânimo foi simples ensinar que amando seremos libertos dos erros e dos fracassos, das equivocadas opções pelo mal proceder. Ensinar o amor, ensinar a misericórdia, ensinar as próximas gerações que eles podem, né, viver de uma forma mais saudável, alimentação, desenvolvimento, cuidado com o ambiente, espiritualidade. Isso aqui depois a gente possa passar para vocês. É um estudo muito interessante da Universidade de Duke, falando sobre como a gente cuidar da saúde. E como é que a gente vai cuidar? Rotina de sono, de atividade física, alimentação e espiritualidade. Aquilo que a gente falou, vai cuidar da criança, a gente normalmente, esses três aqui, escola, a gente vai lá e manda. Mas e esse aqui? É tão importante com qualquer um daqueles ali. Então, como é que a gente vai agir? Ter um atendimento fraterno, treinar, estou falando aqui do ponto de vista do dirigente da casa espírita, né? Treinar as pessoas para atender também a criança e o jovem. Às vezes a gente está treinado para fazer o atendimento fraterno de uma pessoa adulta mais velha, mas tem alguém que possa atender um jovem? Tem alguém que possa conversar com uma criança, que saiba até a questão do estatuto da criança e do adolescente, que saiba quais são as peculiaridades de um atendimento ao menor de idade? A gente precisa saber. Nunca suspender tratamento de saúde, remédio ou terapia. A gente pode até sugerir, olha, volta lá no seu médico, conversa com ele, talvez você precise ver o seu tratamento, olha, você não está bem essa semana, liga para o seu psicólogo, mas nunca mandar parar, tá? Nunca. Ter uma atenção quando a gente vai falar das questões do suicídio. Tem muitas pessoas que, ao falar do suicídio para a criança e o jovem, principalmente para o jovem, né? Ah, porque os suicidas vão para o vale dos suicidas, ficam vagando, ficam sofrendo, ficam... É óbvio que isso é real, que isso acontece, mas isso não convence, né? Por quê? Porque quando a pessoa está pensando em suicídio, ela está num sofrimento inenarrável. Ela deseja acabar com aquele sofrimento dela. Ela não está pensando no que vai acontecer depois. Ela não está nessa linha de raciocínio, de pensamento. Então, a gente tem que ter muita atenção, sensibilidade quando é que a gente vai falar sobre isso e como que a gente vai falar.
né? A música do Evaldo, do início, uma música tão feliz, falando assim, se você pensa, mais ou menos assim, né, Evaldo? Se você pensa que o suicídio vai te anestesiar, né, que a morte vai ser uma anestesia, isso não é real, você vai continuar existindo. Então, isso é uma maneira de esclarecer. Agora, não contar histórias de terror, né, ficar apavorando, porque isso não vai consolar, talvez afaste a pessoa da casa espírita, afaste a pessoa de voltar no atendimento. Saber orientar o indivíduo e a sua família. Então, não é só o jovem, a sua criança, toda a família precisa de atendimento. A criança, quando ela está com uma situação dessa, às vezes o jovem, isso reflete, às vezes, uma situação familiar, ou se ele começou a apresentar o quadro sozinho, aquele quadro dele tem impacto na família, né? Nos pais, nos irmãos. Então, a gente, os avós, cuidar da família. Prece, radiação e água fluidificada. Culto do evangelho no lar. Se precisar, diariamente, gente. Eu teve época na minha vida, dependendo da situação, que se fazia culto do lar todos os dias lá na minha casa. Minha mãe todo dia fazia culto no lar com a gente, em épocas que a gente estava com questões de saúde muito difíceis dentro da família. Então, todo dia tinha culto no lar. Então, a gente precisa aprender e não subestimar a força da prece, porque o mundo espiritual, ele preexiste ao mundo material. Se nós desejamos que uma mudança se instale no mundo material, é preciso que ela se instale primeiro do ponto de vista espiritual. Então, a gente não deve subestimar o poder que uma prece tem. Chico Xavier dizia que uma mãe com suas preces arromba a porta dos céus, né? A prece de uma mãe arromba a porta dos céus. Não é a prece de um pai, a prece de alguém que ama o outro arromba as portas dos céus, né? A gente tem a Sueli Caldas conta uma história muito interessante de o pai dela era uma véspera de Natal, se eu não me engano, e o pai dela teve um infarto. E aí estava ela, a mãe, a irmã no hospital, e o médico chega e diz assim para ela: olha, a gente não tem mais o que fazer, agora é só rezar. Isso era de noite. Que aí a mãe dela diz assim: ah, rezar é com a gente mesmo. E aí elas passam a noite rezando. Quando chega de manhã, o quadro do pai estava estável e o pai sobrevive. Então a gente não deve subestimar, né, o poder da prece e da oração. E ensinar desde pequenininho, desde dentro do útero, o bebê a rezar. Pode ser através de uma música, pode ser uma prece musical, né? Cantar com ele, ensinar a musiquinha no momento que você estiver nervoso, no momento que você estiver triste. Vamos rezar, falar de Jesus, falar de Maria, falar, né, do espírito protetor, do anjo de guarda. A gente sabe, se a palavra anjo de guarda parece um termo católico, mas a gente tem lá no livro dos Espíritos falando, né, da escala espírita. Então, ensinar que existe um espírito de alta envergadura que nos protege, que nos cuida. Se reuniões mediúnicas, não para frequentar, mas para nós levarmos o nome para o tratamento dos jovens e das crianças. Podem ser reuniões de desobsessão e reuniões também de tratamento à distância, passe de cura, né, perispiritual, de reequilíbrio. Ver se a gente tem sinais ali de mediunidade ou de uma obsessão e da abordagem adequada à idade. Cuidar, né, do uso de telas, de exposição à violência e estar aberto a ouvir e não julgar, deixar eles chegarem e dizerem o que eles desejam. Hoje a gente tem tantas questões, por exemplo, né, envolvendo as questões de gênero. Então eu tenho hoje assim visto assim, né, não é frequente, mas isso antes era impensável. Criança chega na direção da escola, criança de 11 anos de idade, eu não quero mais ser chamado pelo meu nome X ou Y, porque eu não sou nem menino nem menina, eu sou não binário. E chega e diz isso na direção da escola sem ter conversado nada com os pais. Então, como é que você lida com essa situação, né? A gente precisa estar aberto para ouvir o que está passando naquela cabecinha, naquele coração, o que aconteceu. Talvez os pais não saibam como lidar, então vamos procurar ajuda especializada. Então, são situações diferentes que a gente precisa fazer, né? Fazer frente. E o principal, olha, eu acho que, eu vou dizer para vocês, junto com o culto do lar, né? Junto com ensinar a rezar, evangelizar. Em casa mesmo, evangeliza no centro, mas em casa, contar histórias de Jesus,
compra uma Bíblia para crianças. A gente tem vários livros da FEB, a gente tem vários livros do Rio Grande do Sul, a gente tem hoje uma literatura infanto-juvenil espírita grande, histórias disponíveis no YouTube. O que não falta hoje é material para a gente poder, em casa, todo dia contar uma história. Contar uma história. E aí a gente vai estar conseguindo fortalecer eles para que eles possam vencer os desafios da época deles, dessa geração, e poderem mudar o mundo, porque são eles que vão construir o mundo de transição, sair do mundo de transição para o mundo de regeneração. São eles que vão construir isso. A gente vai voltar para quem sabe, se nós tivermos merecimento, nós vamos voltar ainda. Mas a gente vai ter que ter merecimento para isso, né? É isso, gente. Muito obrigada. A gente não tem perguntas aqui no chat, mas quem tiver com alguma questão, pessoal, pode levantar a mão e formular diretamente, sem problemas. Enquanto as pessoas pensam, eu gostaria de voltar àquele percentual, 25%. É um percentual muito grande, né, Ana Rosa? Você, no seu consultório, você tem recebido muitos casos de crianças e jovens olha, com eu digo para ideação? vocês assim, celular, toda semana, tem uns 2 ou 3 casos que me procuram. 10 anos, 11 anos, 13 anos, 17 anos. Eu não sou psiquiatra, né, de criança, eu sou neurologista. Então, esse é um caso que eu encaminho para psiquiatria, né? Eu não acompanho, mas as pessoas encaminham procurando uma orientação, para onde que vai, como é que eu faço, por onde que eu começo, né? O índice de transtornos de ansiedade altíssimo de ansiedade e depressão, isso eu tenho recebido no consultório o tempo todo, crianças pequenas, 6 anos, 7 anos, 9 anos, né? Então, a gente precisa entender que não é para a gente ficar apavorado, nem com medo, né, das coisas, mas a gente entender e se situar, que isso não é como é que se diz, uma coisa impalpável, isso é real, né? Isso é real. E como eles convivem muito, então, por exemplo, eu tenho jovens da minha convivência que todos os amigos estão deprimidos. Então, um tentou suicídio, um amigo, o outro. Então, assim, é uma dificuldade. Aí, se você é aquele único que não está, que está melhorzinho da sua saúde mental, você está convivendo com todo mundo que está ali, né, que são os seus amigos, com a saúde mental prejudicada. Então, é muito difícil. Então, a gente precisa fortalecer, a gente precisa dar subsídios, a gente precisa olhar e dizer assim, olha, acho que de vez em quando você tem que ir ter um contato com a natureza, vamos ver outra coisa, vamos ver um filme de comédia, coisas assim, que são coisas bobas, né? Vamos ver uma coisa para rir, porque a gente precisa estimular um outro lado também, né? Eu não estou dizendo minimizar, não, mas a comédia, o rir, né? Você ter contato com a natureza são coisas que ativam outras áreas cerebrais. Você precisa ter esse olhar, né? Senão se a gente só passa o dia inteiro vendo noticiário de televisão. Então, eu, por exemplo, assim, eu tenho um hábito, quando eu estou muito cansada, eu ponho uma comédia na TV. Uma daquelas bem bobas mesmo. Por quê? Para você poder rir um pouco, para você poder ver outras coisas, a fantasia, a arte, uma peça de teatro, uma música, né? Isso faz com que a sua mente viva outras coisas e que a realidade se torne mais palatável. E a arte tem essa função, né? Então a gente precisa usar os recursos, né? Tá muito impactante mesmo. A gente tem observado, né, que a Anne levantou a mão. Fala, Anne. Boa noite. Boa noite. Ana Rosa, eu não queria falar, não, eu estou aqui cheia de dor, estou com crise de rins,
Mas Foi você que colocou que está com cálculo, né? Foi. Tô com cálculo nos 2 rins, o negócio tá meio feio pro meu lado, mas vai passar. Mas eu não ia nem falar nada, não, porque toda vez sou eu que falo também. Eu falo, ai meu Deus, deixa eu dar oportunidade aos companheiros falarem. Mas eu quero te dizer que essa coisa do suicídio, eu tô assim, né? Maravilhada com tudo que eu tenho ouvido nessas semanas sobre o suicídio. E o suicídio é uma coisa que mexe muito com a minha cabeça. Eu conversei com a minha psicóloga, falei para ela, não que eu hoje pense em suicídio, não que eu hoje planeje, mas eu tive uma infância perfeita. Eu sou filha primeira da minha mãe, né, do meu pai. Meu pai teve já outra família e tal, mas assim, ele não convivia com essa família, ele trabalhava embarcado e tudo. E eu fui a filha, né, que ele criou. Então eu fui a primeira filha, eu tinha tudo. Só que na minha infância, na escola, eu lembro que eu só tinha vontade de morrer. Eu não, acho que eu não tinha esse plano de suicídio. Eu não sabia como morrer, mas eu tinha um desejo muito forte da morte. Aquilo me acompanhou durante muitos anos. Eu não tinha facilidade na escola de aprendizado, e aquilo para mim era um sofrimento imenso. Enquanto todos os colegas davam conta, eu não conseguia. E aí eu me casei muito jovem, casei com 15 anos, né? E fui mãe aos 15 anos também, né? Eu perdi os bebês, né? Eles foram prematuros e tal. E aí, depois de 5 anos, veio meu filho mais velho, 2 anos e 3 meses depois nasceu meu mais novo. Mas o suicídio sempre assim, batendo na minha porta. Aos 18 anos eu tomei uns remédios para me suicidar. A minha mãe tentou suicídio. Eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, que ela tentou suicídio várias vezes. Então, a depressão também é muito forte na minha família. E várias fases na minha vida, tipo assim, sabe aquela vida perfeita? Um marido, graças a Deus, maravilhoso, casa, tudo direitinho, tudo bacana, mas eu não era feliz. Eu tinha uma infelicidade imensa dentro de mim. De novo, hoje eu não penso nada disso mais, mas quando eu ouço histórias de suicídio, principalmente aqui na minha cidade, como eu relatei, eu acho que semana passada ou retrasada, não me recordo, isso mexe muito, me abala muito. Eu fico sem dormir, eu penso nas meninas que suicidam o tempo todo, como que elas fizeram, entendeu? E aquilo fica, às vezes, dias e dias na minha mente me perturbando. E eu sofro com isso, porque eu não quero, mas eu tenho medo. No fundo, eu tenho medo. Por que que isso me persegue? Era isso, era o meu relato, tá bom, meu amor? Muito obrigada por tudo, obrigada. Ai, Anne, obrigada por você compartilhar assim tão corajosamente, né, a sua história. Sim. E assim, que bom que você está aqui para contar a sua história. Que bom que você está aqui para contar a sua história, que isso é a vitória, né? O fato de você estar aqui hoje, porque assim, é engraçado, né, que a Ivone Pereira, naquele opúsculozinho, ela fala que ela lutava diariamente, né? Que era diariamente. Não foi uma coisa assim que ela, no momento da vida, venceu aquela etapa e aquela ideia nunca mais voltou. Aquela ideia voltou em vários momentos da vida dela. Então, assim, é uma luta, é um esforço, mas é assim, com o suporte, né? Foi o que você falou, assim, a família, sua terapeuta, o tratamento espiritual, né? Que talvez, assim, não sei, mas que você possa talvez ainda ter mais alguma coisa que possa ser feito, né? Não sei se passes, uma operação à distância, às vezes, não só para o rim, mas também para a saúde mental, né? De repente faz um combo, você pede aos espíritos um combo para aliviar, né? Um tratamento médico, se você achar necessário, o que você achar necessário, porque assim, é uma luta constante, né? É uma luta constante. Quem tem uma história genética, né? Você tem já uma história familiar, né? Então, por exemplo, assim, eu na minha família paterna, eu tenho história de depressão gravíssima, história de suicídios, de tentativas de suicídios na família do meu pai. Então, eu particularmente tenho uma preocupação muito grande de estar sempre atenta às minhas questões minhas de saúde mental, porque eu tenho uma genética que quem tem pai e mãe, quem tem hipertensão na família, tem risco de ser hipertenso.
quem tem diabetes na família tem risco de ser diabético, quem tem depressão na família tem risco de ter depressão. É genética isso. Então, é como se fosse assim, um fatorzinho a mais que a gente tem. Então, a gente se cuidar, né? A gente se cuidar. Quando meu terceiro filho nasceu, o João, eu tive que fazer um acompanhamento médico no finalzinho da gestação, porque eu tive um transtorno de ansiedade. Eu tive que fazer um acompanhamento ali no finalzinho da gestação, os 2 primeiros meses dele, depois fiquei bem. Então, a gente precisa assim, estar atento, a gente precisa olhar e não ter vergonha de procurar ajuda. É um problema de saúde como outro qualquer. E a gente, graças a Deus, tem assim, os exemplos vitoriosos de uma Ivone Pereira, né? De pessoas que já estão aí para dizer assim, olha, como você, estou na luta, mas estou aqui lutando, e cada dia a gente vai, e a doutrina espírita vai nos ensinando o que são as nossas questões que a gente vai resolver, né? Na próxima vai estar mais fácil. Na próxima vai ser mais fácil. Tem uma companheira que está se retirando, mas está agradecendo. A gente está caminhando para o nosso término. E eu gostaria de voltar a um ponto, né, que você colocou muito bem, que é a questão da evangelização, tanto na instituição, né, quanto na própria casa. E eu, assim, com muita alegria, tenho observado na casa que eu frequento, e já tinha no presencial, a evangelização de bebês. E, para nossa alegria, a gente está tendo a evangelização de bebês no virtual. Que ótimo. E tem sido, pessoal, eu não participo assim diretamente, mas eu acompanho as falas, as fotos, relatos dos pais, o quanto as crianças, que tem aqueles que estão no colo, né, 5 meses, 7 meses, mas já tem os maiorzinhos, né, com 2 anos. A alegria deles de estar ali, ficam depois cantando as músicas que são colocadas, ficam cobrando dos pais qual é o dia que vai ter novamente, que eles vão estar com os amiguinhos. Então, a gente vê o quanto esse trabalho da evangelização infanto-juvenil é vital para o espírito que está aqui, né, encarnado, né? O quanto a gente precisa valorizar esses momentos. Porque, na verdade, para a gente ter essa prevenção, né, Ana? Trabalhar já na vida adulta é muito mais complicado do que trabalhar a prevenção desde o ventre, como a gente tem o trabalho de Sheila Passos e outras pessoas na evangelização do ventre, evangelização de bebês, e ela fala, né, de uma forma linda que houve todo um acompanhamento espiritual para esses 2 trabalhos, tanto da de bebês, né, a evangelização de bebês, quanto também do ventre. Sim, a gente não tem noção do impacto. Quando eu era muito pequena, minha mãe e meu pai já eram espíritas, mas eles não frequentavam nenhuma casa espírita. E eu tinha uma vizinha que ia na Igreja Batista. E aí que perguntou para os meus pais se poderiam me levar. Eu devia ter 6 anos, 7 anos. E a minha mãe e meu pai deixavam eu ir para a escola dominical, tranquilamente. Eu ia para a igreja. E eu me lembro assim de como para mim era importante aprender, né, a fazer uma prece, rezar. A gente rezava em casa, mas rezar, discutir aqueles temas. Quando eu comecei a ter questões mediúnicas, que também foram muito cedo, eu tinha muitos pesadelos, eu via espíritos obsessores. Aquele rezar, né? Aquele rezar, saber rezar, aquilo dali, as músicas que eu tinha aprendido a cantar, aquilo dali me dava uma tranquilidade, uma sustentação que eu até hoje me lembro, né? Me lembro. Então, tinha assim, uma Bíblia para criança, que era uma Bíblia ilustrada,
que a gente muito pequeno, eu e meus irmãos, nós líamos à noite, né? Meus irmãos mais novos que eu, a gente lia antes de dormir. Então, a evangelização, né, seja ela qual for, é claro que a gente aqui está falando de evangelização espírita, mas a oportunidade de ter contato com a ideia de Deus, de que você saber que você não está sozinho, de você desenvolver a fé, de você saber rezar, a gente não tem noção do impacto que isso tem. Eu passava noites acordadas por causa dos pesadelos dos espíritos que eu via. E aquelas, eu era pequena, eu tinha 9 anos, 8 anos de idade, aquela saber rezar, abrir aquela bibliazinha de criança no meio da noite, eu ia ler, aquilo dali me dava uma calma, uma tranquilidade, uma proteção espiritual. Então, a gente tem que, de alguma forma, desmistificar de que só quem é pedagogo, quem fez curso de evangelização, pai e a mãe, são pai e a mãe, são os primeiros evangelizadores que Deus colocou, são os mais habilitados a cuidar da criança. Então, a gente ir lá e fazer, né? Não deixar passar. É isso aí. Nós já estamos 21h33. Vamos caminhando para o nosso encerramento, agradecendo a Ana, agradecendo todos os companheiros, né, que estão aqui conosco. E aí eu te dou o espaço, Ana, para as suas considerações finais. Olha, eu vou agradecer, se vocês me permitirem, que eu sei que o horário está avançado. Eu separei uma música. Eu estou bem eclética hoje, né? Falei de Bíblia, falei... Eu separei uma música aqui para vocês, que nesse momento da pandemia, é uma oração cantada que tem me acompanhado e em alguns momentos difíceis, com os pacientes, né, até pessoais, eu tenho me lembrado muito dela e tem me feito muito bem. Então, eu queria compartilhar com vocês, para a gente poder deixar isso com vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Então, esse é um poema de Teresa d'Ávila. Eu gosto muito de ler biografias e leio biografias assim, né, de várias personalidades, e a Teresa d'Ávila é uma personalidade que me intriga muito. E eu queria compartilhar com vocês essa música. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, paciência tudo alcança,
esse poema de Teresa Dávila, ela tinha visões, né? E ela escrevia poesias assim com as visões, e é considerada uma mística, né? Uma devoção, um amor a Deus e a Jesus, um amor assim muito profundo. E aí ela escreveu essa poesia. Então eu tenho vida curtinha, né? E às vezes eu estou num momento difícil, e aí vem assim na minha cabeça: nada te perturbe, nada te espante, só Deus não muda. Só Deus basta, né? A paciência tudo alcança, só Deus basta. Eu queria deixar isso, compartilhar isso com vocês. Muito obrigada, gente. Foi a nossa pressa, né, gente? E a gente pede, né, que essas vibrações tão amorosas cheguem àqueles 2 corações que estiveram conosco, que perderam a oportunidade de estar, né, num momento tão gostoso de usufruir tantas vibrações positivas. Então, que a espiritualidade possa alcançá-los. E a gente mais uma vez agradece. Nosso Setembro Amarelo prossegue na próxima quinta. A gente terminou com música e o assunto da semana que vem vai ser com o nosso jovem querido Ricardo Mota, que vai trazer reflexões sobre a música para a evolução do espírito. Ana, hoje, em vários momentos, falou da arte. A arte tem uma importância imensa na nossa vida, na saúde mental. E a semana que vem ele vai estar falando e, com certeza, ele vai acabar cantando para a gente, porque ele tem composições e ele deve trazer também um pouco de música, mas ele vai trazer também reflexões sobre essa linguagem artística tão importante que é a música. Então, que possamos estar novamente nos encontrando na próxima quinta. Ana, mais uma vez, obrigadão. O Norte Fluminense feliz com a sua presença. Também, Aqui gente, tem São João obrigada. da Barra também, tá? Obrigada, gente. Muito obrigada. E é um carinho, sabe? É muito bom a gente poder estar junto. Muito obrigada. É isso aí. Um beijo, fica com Deus. Uma boa noite de sono para todos nós.